Além do cosmos, o espaço. A gente enxerga o mundo como um lugar cheio de coisas. Prédios, carros, ônibus e pessoas. Em nenhum lugar isso parece tão evidente como numa cidade populosa como Nova York. Mas em volta de todos os objetos que compõem o nosso mundo cotidiano, existe um componente tão importante, só que bem mais misterioso: o espaço, onde todos esses objetos existem. Para entender o que estou falando, vamos parar por um instante e imaginar. E se você tirasse todos esses objetos? Tudo mesmo. As pessoas, os carros e os prédios. Não só os objetos na Terra, mas a própria Terra também. E se você tirasse todos os planetas, as estrelas e as galáxias? Não só os objetos grandes, mas coisas muito pequenas, até os menores átomos de gás e poeira. E se você removesse tudo, o que sobraria? A maioria de nós diria que não sobraria nada, e isso está certo. Mas o estranho é que também está errado. O que sobra é o espaço vazio. Acontece que o espaço não é um nada, é alguma coisa. Uma coisa com características ocultas tão reais como as dos objetos do nosso dia a dia. Na verdade, o espaço é tão real que pode se curvar, pode se torcer e pode se ondular. É tão real que o espaço vazio em si ajuda a moldar tudo no mundo à nossa volta e forma o próprio tecido do cosmos. A gente não pode entender nada sobre o mundo a menos que entenda o espaço, porque isso é o mundo, o espaço com as coisas dentro dele. Geralmente não temos consciência do espaço, mas eu digo, os peixes provavelmente também não têm consciência da água e estão dentro dela o tempo todo. O espaço não é exatamente o nada, na verdade tem muita coisa acontecendo ali dentro. Quando a maioria de nós pensa no espaço sideral, um lugar que está muito, muito longe. Mas o espaço está em toda parte. Podemos dizer que é o que existe de mais abundante no universo. Mesmo os menores objetos, como os átomos, o ingrediente básico em você, em mim e em tudo que vemos no mundo, até eles são quase inteiramente feitos de espaço vazio. Se a gente removesse todo o espaço dentro de todos os átomos que constituem as pedras, os vidros e o aço do Empire State Building, sobraria apenas um pedacinho do tamanho de um grão de arroz, mas que pesaria centenas de milhares de quilos. Todo o resto é espaço vazio. Mas o que é o espaço exatamente? O pai da ciência moderna imaginou o espaço como um palco vazio. Para Newton, o espaço era a moldura para tudo o que acontece no cosmos. A arena onde o teatro do universo é encenado. O palco de Newton era passivo, absoluto, eterno e imutável. A ação não afetava o palco e o palco não afetava a ação. Ao representar o espaço dessa forma, Newton foi capaz de descrever o mundo como ninguém tinha sido capaz até então. Seu palco imutável permitia que ele entendesse quase todo o movimento que vemos e descrevesse leis que prevêem desde a forma como uma maçã cai da árvore até a órbita da Terra em torno do Sol. Essas leis funcionam tão bem que são usadas até hoje, seja para lançar satélites ou para pousar aviões.
Todas elas dependem de um conceito radical. O espaço é real. Mesmo que você não possa ver, cheirar ou tocar, o espaço é real e físico o suficiente para ser uma referência para certos tipos de movimento, como a patinadora. Newton dizia que quando ela gira, seus braços se abrem porque ela está girando em relação a alguma coisa, que é o próprio espaço. Os filósofos têm discutido a natureza do espaço há muito tempo. O que Newton fez foi mudar os termos do debate. Com isso, a ciência moderna nasceu. O palco de Newton foi um sucesso e ficou sob os holofotes por mais de 200 anos. Mas nas primeiras décadas do século XX, surgiu um novo conjunto de ideias que balançou as estruturas do palco de Newton. Essas ideias foram apresentadas por um jovem funcionário de um escritório de patentes na Suíça. O nome dele era Albert Einstein. Einstein cresceu no final do século XIX, a alvorada da era da eletricidade. A energia elétrica estava iluminando as cidades, dando origem a vários tipos de tecnologia que Newton nunca poderia ter imaginado. Todos os novos desenvolvimentos estavam relacionados com a luz, que fascinava Einstein desde criança. Não as lâmpadas e os postes de luz, mas a própria natureza da luz. A fascinação por uma característica particularmente estranha da luz, sua velocidade, foi o que levou Einstein a derrubar o conceito de Newton sobre o espaço. Para entender como, vamos dar uma voltinha. Nesse momento, estamos viajando a 32 km por hora. Para ir mais rápido, o motorista só precisa pisar no acelerador para a velocidade mudar. A gente pode sentir a mudança, mas também pode ver no velocímetro do táxi ou num desses radares de velocidade. Pode diminuir agora. Mas imagine que, em vez de medir a velocidade do táxi, você tenha um sinal de radar que mede a velocidade da luz emitida pelo farol. Esse sinal mediria a luz viajando a uma velocidade espantosa, 1.080.000 km por hora. Quando o táxi começa a andar, você pode pensar que a velocidade da luz aumenta tanto quanto a velocidade do carro. Afinal de contas, o táxi em movimento dá um empurrãozinho para a luz. Mas, para nossa surpresa, não é isso que acontece. Nosso sinal de radar, ou qualquer outra medição da velocidade da luz, sempre vai detectar a luz viajando a 1.080.000 km por hora, independente do carro estar em movimento ou não. Mas como pode ser? Como todas as medições da velocidade da luz podem ter sempre o mesmo resultado? Quando você corre até uma parede, ela está indo em direção a você mais rápido do que quando você está parado em relação a ela. Mas o mesmo não acontece com a luz. A velocidade da luz é a mesma para todo mundo. Isso é extraordinário. Einstein resolveu esse quebra-cabeça da seguinte forma. Sabendo que a velocidade é só uma medida do espaço que um objeto percorre ao longo do tempo, ele propôs uma ideia incrível. O espaço e o tempo poderiam trabalhar juntos, se ajustando constantemente na medida certa para que a velocidade da luz seja sempre 1.080.000 km por hora. Para respeitar essa característica absoluta da luz, o tempo não poderia mais ser absoluto. O espaço teria que deixar de ser absoluto. E ambos precisariam ser relativos de um jeito que um influenciasse o outro. A ideia de que o espaço e o tempo são relativos só é estranha porque não nos movemos rápido o suficiente no dia a dia para perceber isso. Mas se o táxi pudesse correr a uma velocidade próxima da luz, os efeitos não estariam mais ocultos. Por exemplo, se você estivesse numa esquina e eu passasse por você perto da velocidade da luz, você veria o espaço se ajustando. E ia parecer que o meu táxi só tem alguns centímetros. E que o ponteiro do meu relógio gira muito devagar.
Da minha perspectiva, dentro do táxi, meu relógio estaria funcionando normalmente e o espaço ia parecer o de sempre. Mas quando eu olhasse para fora do táxi, veria o espaço se ajustando. Tudo para manter a velocidade da luz constante. Para Einstein, tempo e espaço não são rígidos e absolutos. Eles se fundem com o movimento para formar uma única entidade que veio a ser chamada de espaço-tempo. Nas mãos de Albert Einstein, essa nova ideia do espaço desvendou um mistério profundo envolvendo a força mais familiar do cosmos: a gravidade. Newton sabia que a gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. E as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros de espaço vazio? As duas se... Após se dedicar ao problema por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente. O segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, que era muito mais flexível do que ele tinha previsto e que podia se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com Newton. Pense nessa mesa como espaço-tempo e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Einstein virou Einstein por causa dessa observação. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço está entrelaçado com o tempo e determina como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode mais ser pensado como um palco estático, e sim como um ator que interpreta o papel principal no teatro cósmico. Agora, uma coisa é pensar o espaço como sendo dinâmico, ativo e flexível, como um tecido. Mas ele é realmente assim? Isso é apenas uma metáfora ou descreve de fato o que é o espaço? A teoria de Einstein prevê que uma nova forma de descobrir seria fazer uma viagenzinha até a borda de um buraco negro. Os buracos negros, estrelas que sofreram colapso, são objetos maciços que foram reduzidos a uma fração de seu tamanho original. De acordo com os cálculos de Einstein, a gravidade em volta deles é tão forte que um buraco negro girando pode arrastar com ele todo o espaço, que é torcido como se fosse um pedaço de pano. O buraco negro mais próximo está a trilhões de quilômetros de distância, o que faz com que seja um grande desafio testar essa previsão. Mas no final dos anos 50, um físico chamado Leonard Schiff começou a procurar uma maneira de testar as ideias de Einstein mais perto de casa.
Schiff se inspirou em um objeto que consideramos um brinquedo de criança: o giroscópio. Ele pensou que, se o espaço realmente se torce como um pano, o giroscópio pode ajudar a detectar isso. Era uma ideia estranha e foi desenvolvida em um lugar estranho: a piscina dos professores em Stanford. Lá, em 1959, Schiff se encontrou com dois colegas, William Fairbank e Bob Cannon. Ele estava empolgado com o anúncio de um giroscópio de alta tecnologia que tinha visto. Apesar de ter uma aparência diferente, ele funcionava basicamente como um brinquedo de criança. Naquele momento, os três decidiram lançar um dispositivo como esse na órbita da Terra. Normalmente, o eixo de um giroscópio aponta para uma direção fixa. Mas se a Terra está realmente arrastando o espaço, o eixo do giroscópio seria arrastado junto com ele, deslocando sua orientação de um jeito que poderia ser medido. Era um plano brilhantemente simples. Só tinha um problema. As teorias de Einstein prevêem que a rotação da Terra torce o espaço só um pouquinho. Tão pouco que seria como medir a altura de uma moeda a 100 quilômetros de distância. A equipe ficou mais de 2 anos tentando entender como fazer uma medição tão precisa. Eles finalmente criaram um plano de acoplar 4 giroscópios, que se movem livremente, a um telescópio apontado para uma estrela distante. Se o espaço se torce, ao longo do tempo, os giroscópios não apontariam mais para a estrela, já que ficariam presos na torção do espaço. Em 1962, eles solicitaram financiamento da NASA, pedindo mais ou menos $1 milhão para o que viria a ser conhecido como Gravity Probe B. A princípio, os membros da equipe pensaram que o projeto levaria uns 3 anos. Eles estavam otimistas demais. Com uma equipe cada vez maior, o Gravity Probe B se tornou o experimento de maior duração da história. Eles ficaram décadas e décadas tentando realizar a ideia original, que era lançar um telescópio no espaço e construir giroscópios que eram uns dos objetos mais precisos que já foram criados. A tecnologia é simplesmente assustadora. É que nem uma cenoura na frente de um burro. A gente sempre estava a 5 ou 10 anos de conseguir fazer isso. Depois mais 5 ou 10 anos, por 35 anos. O projeto consumiu mais de 4 décadas e $750 milhões e quase foi cancelado pela NASA 9 vezes. Finalmente, em 2004, a equipe se reuniu para presenciar o lançamento. Dos 3 homens que estavam na piscina em 1959, só um ainda estava vivo para ver. A gente ficou lá olhando. Foi um momento incrível na minha vida. Uma experiência emocionante. Foi impecável. 10 mil coisas não deram errado. Por quase um ano, o Gravity Probe B orbitou em volta da Terra, enquanto a equipe monitorava ansiosamente cada movimento, tentando ver se a Terra realmente torcia o espaço. Os dados finalmente começaram a chegar. E havia um problema. Os giroscópios estavam tendo uma pequena oscilação inesperada. E ajeitar os dados custaria $milhões. O dinheiro estava acabando e parecia que o trabalho de quase meio século estava prestes a descer pelo ralo. Quase no último momento possível, apareceram 2 fontes de recursos. O filho de William Fairbank, um dos membros originais da equipe, fez uma doação pessoal, e Turki Al-Saad, um membro da família real saudita formado em aeronáutica por Stanford, providenciou uma grande doação. Ao longo dos próximos 2 anos, o problema com os dados foi resolvido, revelando que os eixos dos giroscópios tinham se deslocado quase exatamente como estava previsto nas equações de Einstein. Acho que foi a primeira vez que deu para ver o efeito de Einstein, a deriva, a olho nu.
Esse experimento forneceu a prova mais direta de que o espaço é uma coisa real. Uma entidade física como um tecido. Afinal de contas, se o espaço fosse nada, não haveria nada para torcer. Ao mesmo tempo em que Albert Einstein estava investigando o espaço nas maiores escalas, outro grupo de físicos estava examinando o universo em escalas extremamente pequenas. E eles encontraram um território completamente inexplorado, no qual a ideia de Einstein sobre o espaço não foi encontrada em lugar nenhum. Para entender o que estou falando, imagine que você pudesse encolher a um tamanho bilhões de vezes menor. Essa é a esfera dos átomos e das partículas subatômicas, os componentes fundamentais de tudo que podemos ver. Se você tem esse tamanho, o mundo segue um conjunto de leis totalmente diferente, chamado mecânica quântica. De acordo com essas leis, mesmo que você tentasse remover cada átomo e partícula, veria que o espaço vazio está longe de ser vazio. Ele está repleto de atividade. As partículas estão constantemente deixando de existir e ressurgindo. Elas surgem do nada, aniquilam umas às outras rapidamente e desaparecem. Embora a teoria previsse isso, foi em 1948 que um cientista chamado Hendrik Casimir sugeriu que, embora a gente não possa ver essas partículas, por causa delas o espaço faz uma coisa que podemos ver. Ele previu que se você pegasse duas placas comuns de metal e colocasse uma perto da outra, mais perto que a espessura de uma folha de papel, algumas partículas com determinadas energias seriam excluídas, porque de certa forma elas não iam caber entre as placas. Como a maior parte dessa atividade frenética acontece fora das placas e não dentro, Casimir achou que elas seriam aproximadas por aquilo que geralmente chamamos de espaço vazio. Alguns anos mais tarde, esse experimento foi realizado. Isso provou que Casimir estava certo. No espaço vazio, as placas se aproximavam. Então, na escala atômica, o espaço vazio não é vazio. É tão inundado de atividade que pode forçar objetos a se mover. Hoje em dia, a busca por entender o espaço na menor escala continua com um dos experimentos científicos mais caros da história. Esse é o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em Genebra. Aqui, enterrado a mais de 50 metros do solo, está o Grande Colisor de Hadron, o acelerador mais poderoso do mundo. Seu custo foi cerca de 10 bilhões de dólares, e ele acelera partículas subatômicas até mais de 99,99% da velocidade da luz, e faz com que elas colidam umas contra as outras. Na chuva de detrito produzido por essas colisões, os cientistas descobriram uma fauna de partículas estranhas e exóticas. Agora mesmo, eles estão perseguindo uma das mais complexas. Uma partícula que seria fundamental para formar tudo, desde os átomos no nosso corpo até as estrelas mais distantes. Se essa partícula for encontrada, ela vai redefinir nossa concepção do espaço e cumprir uma missão que começou mais de 40 anos atrás. Tudo começou em 1964, quando um jovem físico inglês chamado Peter Higgs fez uma sugestão tão radical sobre o espaço que quase arruinou sua vida. Me disseram que eu estava falando bobagem, que eu não poderia estar certo. É claro que ninguém entendeu o que eu estava falando. Higgs e alguns outros cientistas estavam tentando montar um quebra-cabeça. Todas as partículas fundamentais do universo contêm diferentes quantidades de massa, que normalmente consideramos peso. Sem a massa, essas partículas nunca se combinariam para formar os átomos que compõem todas as coisas que vemos no mundo. Mas o que cria a massa? Por que as partículas têm diferentes massas? Por
mais que os cientistas tentassem, ninguém nunca tinha sido capaz de responder essa questão complexa. Num fim de semana, após uma caminhada nos arredores de Edimburgo, Higgs teve uma ideia curiosa. Usando a matemática, ele imaginou o espaço de um novo jeito, como se ele fosse um oceano. As partículas estariam imersas nesse oceano e ganhariam massa enquanto se movessem por ele. Para entender como isso funciona, pense na massa de uma partícula como a fama de um ator. E no oceano de Higgs, como os paparazzi. Algumas partículas são como os atores desconhecidos e passam facilmente. Os paparazzi não estão interessados nelas. Mas outras partículas são como as grandes estrelas e têm que abrir caminho. Quanto mais essas partículas se esforçam para passar, mais elas interagem com o oceano e ganham massa. Higgs estava convencido de que tinha feito uma grande descoberta. Mas quando ele enviou sua ideia para um jornalista do CERN, ela foi rejeitada. Sem se abalar, Higgs aprimorou sua teoria, até que surgiu a chance de apresentá-la no antigo recanto de Einstein, o Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Ele esperava que suas ideias fossem encontrar os críticos mais ferrenhos lá. Eu estava dirigindo feliz na estrada, quando vi uma placa para Princeton. E isso me fez perceber no que eu estava me metendo. Comecei a suar frio e a tremer. Tive que parar o carro para me recompor. Mas Higgs insistiu. Aquela foi a primeira de uma série de conversas que iriam convencer seus colegas de uma vez por todas que aquilo era uma grande descoberta. No fim das contas, eu os venci pelo cansaço. Eu triunfei. Então aproveitei as festas que vieram em seguida. Hoje, a ideia pioneira de Higgs, chamada de campo de Higgs, é crucial para o nosso entendimento do espaço. O campo de Higgs está em toda parte, e até no vácuo mais vazio do espaço tem um efeito. Ele nos dá massa. Acho que Higgs merece mesmo crédito por ter sido uma das pessoas que disseram que o espaço é uma coisa, e tem propriedades que são intrínsecas, das quais não podemos nos livrar. Não dá para desligar elas. O único problema é que não temos nenhuma prova física de que o campo de Higgs existe. Pelo menos não ainda. Mas aqui no CERN, os cientistas estão tentando colidir as partículas umas com as outras com tanta energia que elas vão soltar um pedaço de campo de Higgs, produzindo uma partícula própria. É como se eles estivessem tentando tirar uma lasca do espaço. A gente acha que se bater forte o suficiente no espaço, com colisões do acelerador de partículas, podemos fazer uma partícula de Higgs surgir do espaço vazio. Todo o nosso entendimento atual sobre a matéria vai desmoronar se o campo de Higgs não existir. Acho que ninguém tem dúvidas de que vamos ver isso. Se não, com certeza, vai ser um resultado muito bizarro.